Olá, pessoal, boa noite. Bom, vamos dar início aqui a nosso encontro 2, referente à unidade 3. Lembrando que esse é o penúltimo encontro que nós teremos nesse ciclo na nossa disciplina, tá? Hoje, pessoal, nós iremos tratar sobre a questão da escola dos análises. Então, eu trouxe aqui uma breve retrospectiva do que nós vimos até agora sobre as correntes historiográficas, que iniciaram lá no século XIX. Então, a gente viu aí, nas duas primeiras web-aulas aí, que foi tratada a unidade 1 e a unidade 2, nós vimos aí o surgimento do positivismo, a narrativa histórica escrita por uma perspectiva positivista, né, onde valorizava o protagonismo histórico e considerava como elementos essenciais para a narrativa histórica os heróis nacionais. E aí o que a gente discutiu também com esses heróis nacionais, entendam-se aqueles principais personagens. A gente vai pegar patentes do Exército, que foram elementos que consideraram, né, na verdade, dentro da narrativa histórica, personagens importantes e cruciais e praticamente exclusivos para o protagonismo histórico. A gente vai ter aí alguns acontecimentos e momentos da história também que eles consideram também como únicos e exclusivos para essa narrativa histórica, né? Tem exemplos aí que a gente cita também, que a gente vai pegar dentro dessa narrativa positivista, elementos que vão de encontro também a questões diplomáticas, né, dentro desse contexto. Lembrando que no positivismo eles não levam em consideração outros elementos da sociedade, né, considerando aí o papel, por exemplo, da mulher, de populações minoritárias, como, por exemplo, o povo negro, o povo indígena, entre outros elementos. Então, ele traz aí um processo da história por um viés voltado através dessas potencialidades transformadoras destes momentos ou destes heróis nacionais, né, históricos, assim dizendo, de uma determinada nação. E os principais autores positivistas dessa época que fazem a narrativa da história, que traz essa corrente positivista para fazer a narrativa histórica, a gente tem aí como Auguste Comte, Emile Durkheim e Forster. Aqui no Brasil a gente vai ter Benjamin Constant, Euclides da Cunha e Nícia Florestan. Lembrando que estes pensadores, principalmente os brasileiros, são pensadores que, nesta época, final do século XIX, início do século XX, dos brasileiros, no caso que eu estou tratando, são personagens que vieram da elite brasileira, que tiveram condições de poderem realizar seus estudos e sua formação acadêmica fora do Brasil. Então, obviamente, que o positivismo foi uma referência, uma influência muito grande para eles nesse contexto. Por isso que a gente sempre fala que dentro da narrativa histórica nós precisamos levar em consideração qual é o momento que esses historiadores, que esses pesquisadores que vão tratar da narrativa histórica estão vivendo. Lembrando que a gente não pode tratar isso como uma intencionalidade ou uma vontade própria, mas era aquilo que estava ao alcance dentro da formação deles, e eles trazem que, para a época, né, era um momento muito, como posso dizer, revolucionário, apesar de ser positivista. Nos dias de hoje, a gente considera isso um pouco retrógrado, mas para a época era um momento muito inusitado, principalmente na França, que nós estávamos passando por um processo de expansão industrial, né? Surgimento do capitalismo, nós estamos falando do período em que a Revolução Industrial estava latente lá na França. Então, o surgimento da imprensa, o surgimento de uma nova classe, que é a classe trabalhadora, tudo isso brilha os olhos, principalmente dos pesquisadores brasileiros que tiveram a oportunidade de ir para fora para poderem estudar e ampliar seus conhecimentos. E eles trazem esses conhecimentos para tentar fazer a narrativa histórica aqui do Brasil, tá? Posteriormente, a gente vai ter uma outra corrente historiográfica que vai ser antagônica ao positivismo. Ela vai vir com uma crítica, justamente com esse olhar positivista. Uma coisa que eu gosto de tocar no assunto, lembrando, tá, que quando a gente está falando do positivismo, e está falando do século XIX, meados dos anos lá de 1800, nós estamos vivendo um processo aqui no Brasil, vocês sabem disso, estudaram, mas vão aprofundar isso quando vocês estiverem fazendo a disciplina de História do Brasil, que o Brasil está passando por um processo do fim da República, né? Então, o fim da República não, perdão, o fim do Império e início da República. E nesse contexto foi que o Brasil se constituiu
a sua independência com relação ao país que aqui dominava, no caso, a coroa portuguesa. Tanto é que um dos elementos que nós carregamos até hoje, que era uma grande bandeira do positivismo, era que toda sociedade, que toda nação, para ela poder crescer, evoluir socialmente, ela precisaria progredir, né? Primeiro, ela precisaria se organizar socialmente, né? Sua estrutura econômica, social, fazer a sua organização social para depois ela chegar no progresso. E um dos elementos que nós carregamos até hoje, desde essa época, é a própria bandeira do Brasil, né? Que lá está escrito ordem e progresso. Então, a bandeira foi constituída, na primeira bandeira, e até hoje é a única que nós temos, com essa característica positivista, que um país ele precisa primeiro se organizar socialmente, economicamente, culturalmente, para ele posteriormente progredir, chegar ao progresso, né, social, econômico, político, enfim, de toda a organização da sociedade. Mas aí vai vir essa linha romântica, que também é chamada de escola metódica, que ela vai em oposição ao positivismo. Ela traz críticas, que a história não pode ser contada simplesmente por grandes personagens ou simplesmente grandes fatos da história. Tem que levar-se em consideração também aspectos intrínsecos dentro da sociedade, como, por exemplo, a questão cultural, as culturas populares, as revoluções populares, que até então não eram consideradas elementos importantes para a narrativa histórica. Mas aí a escola metódica, essa corrente metódica, vai trazer justamente esse olhar. Olha, pera lá, eu não posso fazer só uma narrativa histórica a partir de um olhar de um único personagem, de um grande fator histórico. Dentro desse grande fator, tiveram várias variáveis que levaram para que um determinado fato acontecesse. E um desses fatos era justamente as crenças, as culturas populares que ali existiam e esses movimentos sociais que até então não eram considerados como elementos para a narrativa histórica. Então aí entra também a questão de um sentimento de pertencimento nacional. Que pertencimento é esse? É a ideia de você tentar configurar a narrativa histórica a partir de um olhar com características e valores próprios da identidade nacional, como, por exemplo, a língua, a geografia, essa identidade coletiva que vai surgindo dentro da formação de uma determinada nação. E aí a gente vai ter os principais autores, que é Charles Michel e Charles Victor, que são os principais opositores do positivismo, que vem com essa perspectiva da escola metódica, dessa corrente mais romantizada da história, né, que assim é colocada. Posteriormente, nós teremos aí uma outra corrente, que também vem aí no final do século XIX, início do século XX, que é o historicismo, que ele vai trazer o enaltecimento e a glorificação do passado, né? Tentar fazer a narrativa histórica a partir de elementos que sejam muito mais anteriores e fatos anteriores, de uma perspectiva e de um olhar principalmente voltado na narratologia, de um pensamento e na junção de mais fontes históricas para poder fazer uma possível elaboração de uma narrativa histórica dentro de um processo social. Então, o historicismo, ele diz que a história se faz a partir de ações humanas ao longo do tempo e não em momentos estanques, assim como o positivismo e a escola metódica tentavam fazer. Positivismo fazia momentos, né, enaltecendo momentos grandiosos, personagens grandiosos. Romantismo incluía momentos da cultura de movimentos populares, mas também sempre colocando como se fosse caixinhas prontas, né, como se fosse uma bolha em que tivesse início, começo e fim. Já o historicismo fala que não, que é necessário a gente fazer uma análise muito mais profunda de uma sociedade, considerando elementos que antecedessem uma determinada narratologia de um momento histórico. Então, por exemplo, se eu falasse do achamento do Brasil, não adiantaria nada eu falar do achamento do Brasil sem levar em considerações, por exemplo, as características do povo português que levaram eles a procurarem territórios para poderem habitar aqui o Brasil, né? Povoar o Brasil, no caso. Então, e ele vem muito com essa perspectiva de relativismo histórico, né? Que não existe uma verdade absoluta dentro da narrativa histórica, mas há diversas interpretações, e aí compete a cada historiador fazer dessas interpretações, trazer à tona elementos que possam ajudar nessa narrativa histórica, né? Do processo da escrita histórica em si.
E aí a gente vai ter como principais entusiastas do historicismo Leopold von Ranke e Georg Hegel. Hegel traz essa teoria que a gente discutiu, que é a dialética, né? O que é a dialética? A dialética é justamente quando você tem uma tese, uma ideia, né? Que equivale a uma ideia de pensamento, de uma proposição. Essa proposição ela é questionada, e dentro desse questionamento, de um olhar bem filosófico, a gente vai ter uma oposição, ou talvez uma aceitação de um fato que foi estudado, ou pensado, ou questionado a princípio, que é isso que a gente denomina de tese. E o resultado disso, a afirmação ou a negação, vai ser aquilo que ele chama de síntese, que seria justamente esse novo pensamento, um novo olhar, que seria resultado de elementos da tese, da antítese, que é esse movimento, né, que se faz dentro do processo filosófico, racional, de um pensamento em construção, e vai trazer aí para a gente elementos que possam fazer esse movimento e essa contraposição de situações ou de um fato histórico que possa vir a favorecer uma narrativa dentro desse processo histórico, enfim, depende do que você está estudando, mas que existe essa dialética, que existe um movimento. Para se fazer história, você precisa primeiro questionar. Dentro desse questionamento, você vai chegar a uma situação que ele chama de antítese. Essa antítese é você dizer, olha, esse caminho está certo ou não, esse caminho é inverso, através de elementos de fontes históricas, através de um método apropriado. E a partir disso você reafirma e cria uma antítese, que nessa antítese ou você afirma aquilo que você colocou, publicou na sua tese como uma problemática, ou você nega essa problemática. Então, a gente viu essas correntes historiográficas até aqui, né? Na unidade 1, na unidade 2, e agora na unidade 3, nós adentramos. Tá. E vamos, né, para além disso, a gente também tratou do marxismo, né? O materialismo histórico dialético, né? Que a gente discutiu isso. Eu até coloquei um vídeo aí para vocês assistirem, que trata um pouco dessa síntese, que é da professora Sabrina, e que ela é uma pesquisadora de Marx, e ela traz um pouquinho desses elementos do que é o marxismo. A gente discutiu, aprofundou, mas é só para a gente fazer uma retrospectiva aqui. O que é esse materialismo histórico trazido mais fortemente, mas não foi criado por Marx, né? A gente sabe disso, algumas pessoas utilizam dessa fala para dizer que o materialismo histórico é uma metodologia criada por Marx, mas não, isso foi criado por Engels e também até por filósofos anteriores, bem lá do período greco-romano, eles já traziam essa perspectiva do materialismo histórico, né? O que é o materialismo histórico? O materialismo histórico, ele defende que o cerne da história da humanidade está vinculado ao processo da mão de obra, do trabalho, né? E que esse desenvolvimento dessas forças coletivas da produção de um determinado material, de um objeto, está sempre vinculado a uma relação de trabalho e de matérias-primas. E dentro dessas matérias-primas, ele vai trazer que desde lá dos povos primitivos, lá da pré-história, quando a gente vai tratar lá da pedra lascada, pedra polida, neolítico, paleolítico, a gente vai ter a questão, por exemplo, da utilização de ferramentas, de técnicas, e isso vai estar sempre presente. Na Idade Média também, quando a gente começa a ter o fomento das tecnologias no processo lá da produção agrícola, né, o arado que surge lá, com a utilização do trabalho animal. Então, as técnicas estão sempre presentes para poder fomentar esse processo de produção e a evolução da humanidade, independentemente de qualquer época. Então, foram essas correntes que nós vimos até aqui. Aí, no século XX, nós vamos entrar, que é essa perspectiva da aula de hoje, a escola dos análises. A escola dos análises é a escola mais recente, que já aí no início do século XX, ela entra numa perspectiva muito forte e muito latente nos dias de hoje. Mas para a gente entender a escola dos análises, a gente precisa entender o momento histórico que ela estava presente dentro do seu processo de criação. Então, a gente precisa entender quais eram esses diálogos que estavam dentro dessas perspectivas da humanidade, dentro do mundo, qual era o contexto mundial que nós estávamos inseridos.
Ora, se as correntes anteriores que nós estudamos até o marxismo estavam tratando ainda de um período advindo do iluminismo, né? O iluminismo que é posterior à Idade Média, quando a gente sai desse processo da explicação divina, da explicação que tudo é uma vontade de Deus, que se você nasceu pobre foi porque Deus quis, se você morreu, se um imperador dominou a terra foi porque Deus quis assim, você tem que aceitar. O iluminismo, que é um período que vem em contraposição a isso, que a gente discutiu, vem também numa perspectiva de um outro olhar. Um olhar que não está mais voltado também para uma vontade divina, mas por um desejo do próprio homem, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do protestantismo, com Martim Lutero, que vai vir protestar contra essas ideologias da Igreja Católica. Mas aqui, no finalzinho do iluminismo, a gente vai ter, no começo da Idade Moderna, nós teremos aí um pós-revolução industrial. Já é um outro momento em que a sociedade está inserida. É uma outra perspectiva econômica, há uma outra perspectiva dentro do processo cultural que as sociedades estão vivendo, principalmente na Europa Central. Então, a gente vai ter aí uma perspectiva dentro dessa escola dos anais, um olhar incluindo outros elementos importantes também para se fazer a narrativa histórica. A Escola dos Análises, ela surge no início do século XX, é uma revista que surge, daqui a pouco a gente vai falar quem são os autores, principais autores que deram vida à Escola dos Análises, como Marc Bloch e Febvre. Esses pesquisadores vão trazer ideias e uma concepção, a gente precisa ter isso em mente, que nós estamos tratando de um período onde a Europa está fervilhando com as tecnologias. Quando eu falo tecnologias, é o surgimento da máquina a vapor, a gente está falando do surgimento de uma nova classe social, que é a classe burguesa, nós estamos falando da classe surgindo aí, que é a classe trabalhadora assalariada, né, com o surgimento do processo de industrialização, e aí eles criam uma revista, essa revista, né, que é chamada de Anais de... É uma coletânea de artigos de pensadores intelectuais, vindo lá da Universidade de Estrasburgo, que eles começam a escrever a narrativa histórica com um olhar voltado para aspectos econômicos e sociais da história. E aí eles mesclam elementos também com a cultura, com a arte, com outros elementos que as outras correntes historiográficas não estavam conseguindo fazer esse link dentro do processo da narrativa histórica. E também eles trazem aí um diálogo com outras disciplinas metodológicas, como, por exemplo, a inclusão da antropologia, da arqueologia, da sociologia, da filosofia, para tentar explicar os aspectos econômicos e sociais que a sociedade vive no pós-revolução industrial, com o surgimento dessas novas classes, dessa nova variante social que vem surgindo lá da Europa Central. Entretanto, nós precisamos também saber que no começo do século XX, nós vivemos um acontecimento que marcou a história e que é um divisor dentro da história mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno, só para a gente lembrar, que também a gente não vai aprofundar muito sobre a Primeira Guerra Mundial, porque isso aí vocês vão estudar lá em História Moderna. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Só para a gente lembrar que alguns elementos que vocês já estudaram isso, lá no ensino fundamental, principalmente no ensino médio, esses acontecimentos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Primeiro, nós estávamos saindo de um processo de expansão territorial. Nós estávamos acalmando, né? O que era essa expansão territorial? Havia uma busca constante no mundo até meados do século XVIII, finalzinho do século XVII, meados do século XVIII, 1700 e alguma coisa, uma grande expansão territorial. Os grandes impérios estavam buscando territórios para poder salvar a sua população, por vários motivos. A população, obviamente, estava crescendo, o território estava pouco e eles precisavam expandir seu território para poder salvar sua população, sua nação. Eles precisavam de terras também para produzir, né, para captar recursos, seja recursos naturais como recursos para subsistência, alimentação.
Então a gente vai ter aí as disputas, não existia mais grandes descobertas para serem feitas, grandes territórios para serem achados. O Brasil já estava todo dividido, mas existiam as colônias, como por exemplo, Portugal tinha aqui o Brasil, né, que era a sua colônia, a colônia portuguesa, que era o Brasil, mas também tinha colônias lá na África. Vocês conhecem, né? Porto Príncipe, Cabo Verde, que são os países africanos que foram colonizados também pelos portugueses, que são de línguas, né, de língua portuguesa. Então, eram colônias e territórios que foram dominados pela colônia portuguesa. Então, o que se tinha nesse momento, nessa perspectiva, era justamente essa disputa em dominar essas colônias que pertenciam, que tinham sido dominadas, mas pertenciam a outras, né, a outros impérios, principalmente na África e na Ásia, que a gente vai ter isso muito latente. Então, a gente vai ter essa sede de querer dominar essas colônias. Lembrando que a gente tem isso até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Oriente Médio, a gente ainda tem muitas guerras que é consequência de tudo isso que já acontecia desde o século XVII. A gente ainda viu, se a gente pegar a Arábia Saudita, se a gente pegar, por exemplo, Jerusalém, a gente pegar Israel, ainda são resquícios disso que nós temos na sociedade mundial. Nós teremos aí a questão do nacionalismo. Lembra que a gente falou lá da corrente romantista, que eles pregavam, a escola, eles pregavam essa ideia de identidade nacional, de uma língua própria. A questão da identidade nacional estava muito latente. Então, a gente vai ter aí uma questão de muitos povos querer, que a gente chamava de querer reivindicar territórios que foram perdidos nesse processo de colonização. Então, há uma vontade, principalmente na Europa Central, e a gente coloca aí como exemplo a França e a Inglaterra, e a Alemanha, né, que a gente depois vai ver as consequências disso também na Segunda Guerra Mundial, de uma questão de querer voltar e resgatar parte dos seus territórios que foram perdidos ao longo dos anos, né? Então, a gente vai ter essa corrida por territórios, e uma corrida também armamentista, né? É aí que começa a surgir também as tecnologias voltadas por poderio bélico. Então, todo esse processo vai estar articulado aí para poder fomentar essa Primeira Guerra Mundial, tá? É só para a gente fazer uma recapitulação e entender que momento é esse aí, e obviamente nós tivemos consequências da Primeira Guerra Mundial, mas eu não vou aprofundar muito nisso, porque não compete a gente tratar da Primeira Guerra Mundial aqui com tanta profundidade. É só para a gente recapitular qual era o momento da humanidade, da Europa principalmente, onde essa corrente estava sendo estabelecida, que é a Escola dos Análises, para tentar fazer uma narrativa histórica do processo da escrita histórica. Só que aí, quando a gente busca esses elementos da Primeira Guerra Mundial, a gente vai perceber que a Primeira Guerra Mundial trouxe para a gente uma crise muito grande, principalmente nos aspectos políticos e econômicos, né? Porque nós tivemos, depois do pós-Primeira Guerra, uma redefinição das fronteiras, né? E das identidades. Aquilo que foi dominado, a gente vai sofrer, principalmente lá na Europa Central, a gente vai sofrer muito essa questão da crise da identidade. Ora, principalmente a Alemanha, que domina territórios da França, né? Como que a população que foi dominada pelos alemães vão se identificar pertencente agora a uma cultura, a uma sociedade alemã, sendo que eles sempre pertenceram à sua cultura, à economia, enfim, a uma organização social totalmente francesa. Principalmente no pós-Primeira Guerra, a gente vai ter um caso aí da Alsácia-Lorena. O que é a Alsácia-Lorena? É justamente um território da fronteira entre a França e a Alemanha, que a Alemanha dominou. E essa fronteira da Alsácia-Lorena era um ponto muito importante para o povo francês, porque ali era onde estavam os portos e é onde a França conseguia fazer maior contatos econômicos com outros países. E ela perde essa territorialidade para o povo alemão. E aí, com a derrota na Primeira Guerra Alemã, ou Primeira Guerra Mundial, os alemães perdem para os franceses, obviamente, e a consequência disso é o tratado e a redistribuição do território, e esse tratado fica conhecido como o Tratado de Versalhes, onde os franceses obrigam
os alemães a fazerem a devolução desse território que eles tinham dominado, que é Alsácia-Lorena, para a França. E isso é uma das causas que vai mexer com a identidade nacional do povo alemão, que vai gerar uma consequência lá na frente para a Segunda Guerra Mundial. É só para a gente recapitular qual momento da história nós estamos vivenciando. Então, o fato da Alsácia-Lorena ser resgatada pelo povo francês, isso vai mexer com a identidade do povo alemão, na verdade. E esse povo, posteriormente, e é a partir disso, desse olhar de revolta, né, um sentimento de perda, que posteriormente Hitler vai conseguir convencer o povo e fazer tudo aquilo que a gente aprendeu lá, que foi o nazismo, né, no processo da Segunda Guerra Mundial, e, enfim, a gente não vai aprofundar nisso, não. Mas é só para vocês recapitularem o que passava, como é que estava a mentalidade, o que levou, né, a Primeira Guerra Mundial. E sempre nisso, sempre nessa questão de um sentimento populacional. E Hitler soube usar isso muito bem, né, para fazer a Segunda Guerra Mundial. Ele soube utilizar dessa revolta popular, dessa crise de identidade, dessa crise de não pertencimento nacional, dessa vontade que a gente chama de revanchismo, né, na história. E com esse olhar, ele vai conseguir convencer o povo a participar e fazer as atrocidades a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Levantando a bandeira de que existe um povo que deve ser puro e que deve ser dizimado qualquer povo que não seja pertencente, que não tivesse o sangue alemão, que não tivesse suas origens, enfim. E aí ele vai utilizar muito dessa justificativa, por exemplo, para dizimar os povos judeus, para dizimar, por exemplo, as pessoas com deficiência, porque ele diz que essas pessoas não possuem sangue puro, e vão dizimar também pessoas minorias, como, por exemplo, os homossexuais, enfim, e algumas outras religiões. Oi, alguém levantou a mão aí para fazer uma pergunta. Diga, Dina. Ligue seu microfone, por favor. Ah, tá, porque o que está aparecendo o nome de Dina Castro Alves. Seu microfone está desligado. É só clicar no microfonezinho aí, será que não tem... Não destrava, não? Faz aí, escreve, vai escrevendo. Daqui a pouco eu respondo sua pergunta, se você quiser escrever, tá bom? Não deixa de perguntar, não. Pode escrever aí. Aí eu vou falando, logo que eu terminar aqui, se terminar de escrever, eu respondo sua pergunta. Só para a gente ganhar tempo, tá bom? Cadê? Aqui. E aí a gente vai ter a Escola dos Análises, com o surgimento lá na França, na Universidade de Estrasburgo, com a primeira geração. A gente vai ter a primeira geração e a segunda geração da Escola dos Análises. A primeira geração com a representatividade aí de Max Bloch e de Luce Febvre. Vocês vão ouvir falar muito isso dentro da vida, da formação de vocês em história. Eles tiveram uma importância muito grande dentro da narrativa histórica, nessa perspectiva de como se fazer e ter esse olhar, utilizando outras disciplinas, outras áreas de conhecimento e elencando aspectos que até então não eram considerados para fazer a narrativa histórica, como, por exemplo, elementos voltados para a economia e para aspectos sociais. E aí, quando eu falo de economia, eu incluo política, eu incluo a questão da legislação, eu incluo o papel do Estado, e quando eu falo da sociedade, eu estou falando de cultura, eu estou falando de elementos da sociedade que até então não eram levados em consideração, como, por exemplo, o papel da arte, o papel das minorias, o papel de alguns personagens que até então não eram identificados dentro desse processo da narrativa histórica, como, por exemplo, a própria mulher, né?
Então, ele vai vir fortemente no combater essa questão do positivismo francês, lá a primeira corrente que nós vimos, e o historicismo alemão, com essa ideia de identidade nacional, de, né, pertencimento nacional. Então, ele vem com a crítica, essa escola vem com a crítica muito grande, pois tenta trazer outros elementos dentro da narrativa histórica que vão além dessa categorização trazida pelo historicismo e pelo positivismo. Então, a Escola dos Análises vai trazer uma recusa de uma ideia de fazer a narrativa histórica a partir de uma cronologia linear da história. Lembra que eu falo para vocês sempre que a história, às vezes, ela é contada dentro de caixinhas, né? Aqui começa a pré-história, logo que acaba a pré-história, vem as civilizações antigas, depois civilizações antigas, vem o período medieval, dentro do período medieval tem uma baixa, alta idade média, ou chamada de período Idade das Trevas, ou depois eu venho com o iluminismo, como se fossem coisas estanques, né? Um dia você acorda e começa uma coisa, um dia você acorda, né, dorme, acorda e começa uma coisa. Então ele fala que a história não acontece dessa forma. A história ela não é linear, ela não acontece em blocos. A gente, por exemplo, como historiadores, nós explicamos dessa forma porque fica mais fácil de você poder visualizar. Mas nós, historiadores, precisamos ter em mente que a história ela não é linear, né? Ela não tem uma linearidade onde um determinado fato ou um único fato determinou um período, um início de um período e um fim de outro, né? Como por exemplo, por exemplo, a questão do discurso da ideologia sempre voltado na questão da classe, como, por exemplo, eles criticam o próprio marxismo, né? Como se toda a história da humanidade fosse contada numa perspectiva de classe, apesar de Marx não defender isso, né? O materialismo vai além disso. Ou por também, quando a gente fala de um divisor de águas, quando a gente está falando da questão religiosa, onde surge antes do o famoso AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, como se a história se resumisse ao antes de nascimento de Cristo ou depois do nascimento de Cristo, ou para além disso, o surgimento do protestantismo. Então, ele vem justamente dizer, olha, não, a história não pode ser taxada em estanques ideologicamente, seja por uma ideologia de classe, seja por uma ideologia religiosa, ou para além disso, seja por uma ideologia política, né? Quando surgem outros elementos, por exemplo, com relação ao surgimento da democracia, é aqui que começa a narrativa histórica, ou isso é um elemento crucial para a narrativa histórica. Deixa eu ver a pergunta aqui, do Marcos. Existe hoje algum historiador que se diz historicista? Existe. Na verdade, hoje você vai ter historiadores que mesclam, né? Por exemplo, um muito conhecido ainda vivo é o Podré. Podré, ele vai muito nessa linha, né? Apesar dele não ser historiador. A gente tem muita gente que faz da narrativa histórica, mas tem muitos filósofos que escrevem sobre a história, mas tem sim. E hoje, principalmente, se vocês pegarem historiadores mais, né, contemporâneos, eles vão fazer mesclagens, né? Tem essa mesclagem do positivista, do historicista, mas a maioria dos historiadores hoje tem levado em consideração essa questão da pluralidade, da diversidade. Tem, mas aí depende muito do que você está contando, qual é a história, qual é o caminho que ele está seguindo, qual é a narratologia que ele está fazendo dessa história. Eu não tenho aqui nenhum nome, mas eu vou pesquisar nomes aqui, mas de cabeça eu não vou recordar agora, mas tem. Depende muito do fato histórico que está sendo escrito. Então, isso depende muito. E agora arrumei o microfone aqui, agora deu para falar? Desculpa aí, eu estava no computador da minha esposa, mas de tudo que você fala eu entendo, mas para mim o mais difícil é entender um cara que se diz historicista hoje. Me parece alguma coisa do passado, porque os análises me parece que é uma geração futura que cobre isso tudo com a nova história e não consigo encaixar o cara que é historicista. Ô Marcos, no Brasil é muito difícil achar. Agora, se você pegar historiadores alemães, você vai achar muito. É aquele historiador que, quando você lê, você vai ver, ele não vai se declarar, olha, eu sou historicista de carteirinha, mas você vai ver dentro da narrativa dele que ele vai vangloriar, por exemplo, a questão da nacionalidade, a questão
né, da identidade nacional. Você vai encontrar muito isso dentro da literatura oriental, dos povos muçulmanos. Você encontra muito essa questão, né, porque lá ainda é muito latente essa questão do patriotismo, da identidade, o território, a conquista do território que ainda não foi bem resolvida lá. Então, no Brasil, você não acha tão latente assim, né? Mas você vai encontrar mais, principalmente nos povos orientais, nos povos asiáticos, que vivem esse momento de conflito. E que eles vão tentar fazer dessa narrativa para justificar até mesmo os seus fatos, através desse olhar, do olhar de uma, como é que se fala? De uma elevação de uma identidade, um patriotismo e de um ideal nacionalista. Essa era uma outra pergunta que eu tinha, porque tudo que a gente estuda aí, só estuda ocidental, não estuda nada dessas parte oriental? Então, pois é, porque a gente segue as diretrizes que vêm do currículo, né, do Ministério da Educação. E aí, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, eu tinha as optativas. E dentro das optativas a gente escolhia qual outro. Eu estudei história da África, por exemplo. Então depende. Eu não sei como o curso começou agora, eu não sei como é que a coordenação está pensando nisso. Mas existe as optativas e eu não sei se eles vão colocar. E sempre fazer um sorteio. Pelo menos na minha época no CEUB era assim, fazer um sorteio, né, entre as turmas. Mas a Se pergunta você quer... é assim, você está dando para a gente a historiografia, e é tudo do Ocidente. E não tem nada comparativo do Oriente para a gente ter como meta, assim? Não, porque a ementa da nossa disciplina, o que é cobrado, por exemplo, nos exames, não é nada da vida. É a história ocidental. Então, a gente foca naquilo que está na legislação. Porque, assim, o curso de história, ele segue as diretrizes. Qualquer curso aqui no Brasil segue as diretrizes do MEC, né? Então, a gente tem que dar aquilo que eles dizem. É como se fosse na educação básica. Não tem, já ouviu falar agora do currículo, a Base Comum Curricular, a BNCC, que está aí falando bastante. Então, as escolas têm que seguir esse conteúdo. Então, o povo brasileiro, por isso que quando a gente vai estudar, vocês devem estudar a questão de currículo, o currículo, a gente estuda o currículo nacional, a gente não estuda em comparação com o outro. O que a gente pode fazer é dar referências para vocês e vocês correrem atrás para ampliar isso. Ok. Tá bom? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aí a gente vai ter nessa primeira geração, aquilo que eu estava falando, né? Essa recusa toda do que estava tratando pelo positivismo, e a gente vai ter na primeira geração Marc Bloch e Febvre. Marc Bloch, a primeira obra dele, que ele vai tratar a questão desse posicionamento numa perspectiva da Escola dos Análises, se chama Apologia da História. Que ele vai tentar fazer como eu posso dizer, uma introdução aos estudos históricos, que ele já começa dentro dessa obra, da Apologia da História, questionar para que serve a história, né? E aí ele vai tentar trazer uma metodologia e um método de como se fazer história. E ele traz aí, é como se fosse um manual para os futuros historiadores de como a história deveria ser contada e narrada, né, escrita. E ele traz aí sempre a questão da temporalidade do aspecto geográfico, né? E aí, quando ele traz essa questão da temporalidade do aspecto geográfico, ele sempre diz que o historiador, quando ele for fazer uma narrativa histórica de um determinado fato, ele precisa trazer o seguinte posicionamento daquele fato. O que é aquele fato, quando aconteceu aquele fato, onde aconteceu aquele fato e quem realizou aquele fato, ou quais pessoas pertenceram naquele fato em si, né? Então, ele vai trazer essa ideia de uma história que ela precisa ser contada, mas, ao mesmo tempo, ele diz que é impossível você fazer uma história universal, né? E estabelecer fórmulas prontas e acabadas, como, por exemplo, ele cita muito isso, como Marx quis fazer, trazendo o método do materialismo histórico, dizendo que a história se conta a partir do materialismo histórico dialético, apesar que não é bem isso, ou só por divisão de classe, ou só por um conceito religioso, ou só por um conceito político. Então, ele traz esses elementos, ele diz que é muito mais amplo e muito mais
subjetivo do que possa ser, que não existe uma fórmula pronta e acabada para tentar fazer a narrativa histórica. E aí a gente vai ter um outro elemento aqui, que são as fontes históricas. Ele vai dizer que para qualquer narrativa histórica, o historiador ele precisa buscar fontes históricas que tentem responder quais foram as causas e quais foram as consequências para aquele acontecimento histórico, né? E que todo acontecimento histórico há embutido um processo de mudança. Há uma mudança dentro desse fato, né? Então, nem tudo pode ser contado sem que haja uma mudança, uma consequência, e que essas fontes históricas precisam ser interiorizadas para poder ser analisadas dentro desse processo, dessa narrativa. Então, aí ele traz, né, dentro dessa perspectiva, a análise literária da linguagem de uma fonte. Ele vai dizer o seguinte, olha só, a linguagem, dentro de uma perspectiva histórica de uma narratologia, precisa ser questionada. Ele fala que a palavra, a língua, é um elemento fundamental dentro de uma cultura. E o historiador precisa ter esse cuidado, porque a palavra, dependendo da época que você estiver tratando um determinado assunto, você precisa ter um cuidado do sentido daquela palavra. Um exemplo claro sobre isso é quando você vai tratar sobre questão de tempo. Tempo para a gente significa uma coisa. Agora, se eu estou falando de tempo lá no período medieval, ele tem um outro significado para as pessoas. Tem uma outra cronologia. O tempo para a gente hoje, ele é muito mais, como eu posso dizer? Quando eu falo em tempo, hoje a gente tem muito mais amplitude da palavra tempo. Quando eu falo de tempo na Idade Média, eu tenho um tempo mais limitado. Eu não tenho um tempo voltado, por exemplo, para a velhice, porque naquele tempo era impossível, era praticamente impossível você viver, por exemplo, até os 60 anos, em virtude de todas as condições sociais que a população vivia, sociais, econômicas, enfim. Então, ele fala que o historiador precisa ter esse cuidado com a noção das palavras, né? A gente precisa entender que as palavras têm um processo de ruptura entre o presente e o passado, né? Que ele é uma questão de movimento. Esse movimento, ele se articula dentro dessa narrativa. Então, a gente precisa ter essa constante categorização do elemento tempo, do elemento polissêmico de uma palavra, numa perspectiva que a gente consiga saber qual o posicionamento de uma determinada palavra ou temática que seja discutida e que a gente traga embutido todos os valores que estão intrínsecos dentro da sociedade que nós estamos estudando. Então, a gente vai trazer aí que os testemunhos da história, como, por exemplo, a escrita, a arqueologia, a narrativa oral, né, a questão da arte, né, as pictóricas, as pictóricas, que ele fala, que ele diz que são elementos que precisam ser analisados com profundidade, e que naquela época, por exemplo, não eram considerados elementos como algo agregador para a narrativa histórica. Então, por exemplo, se eu pegar um quadro da Idade Média, para a época que ele foi pintado, ele não tinha um significado como tem, por exemplo, hoje, para ser um elemento de construção de uma narrativa histórica. Então, é fundamental a gente ter essa perspectiva e esse olhar sobre a transmutação que o processo histórico se faz dentro dessa narrativa, dessa escrita que ela precisa ser. Ou seja, o que Marc Bloch quer trazer aqui para a gente? É que a gente precisa ter um olhar muito mais subjetivo do que uma receita pronta e acabada da narrativa histórica. E não tem fórmula mágica para você fazer narrativa histórica, e aí, dentro dessa perspectiva, vai vir aqui esse livro, no livro deles, que foi até uma análise feita pela Bárbara Tuchman, que ela vai trazer assim, ó, uma síntese do que Marc Bloch está querendo dizer com a função do papel do historiador. E aí ela traz esses 10 elementos aí para a gente, que ela vai dizer o seguinte, o primeiro deles, que o historiador precisa rejeitar questões ideológicas e filosóficas da história. Ele precisa fazer análise nos fatos e nas fontes, e não em princípios políticos.
ele precisa estar isento disso. Não compete ao historiador ter esse olhar. Ele tem que analisar as fontes e analisar os fatos. Uma outra perspectiva que o historiador precisa ter é que uma tese deve ser elaborada a partir das fontes escolhidas, e não o contrário, e não o caminho inverso. Não é a fonte que vai dizer qual vai ser minha tese, mas sim o inverso disso. E aí outra perspectiva é que dentro da escrita histórica, a gente não deve ignorar a questão cronológica. Eu não posso pular uma etapa da outra, né? Que existe aí um eixo central dentro da narrativa histórica que eu preciso colocar o leitor para entender quais foram os mecanismos. Por exemplo, é como se eu tivesse aqui, como eu fiz com vocês aqui. Quando a gente começou a falar do positivismo, e aqui da Escola das Análises, a gente, por exemplo, eu não posso falar, por exemplo, de uma corrente histórica sem levar em consideração o que estava acontecendo no mundo. Seria muito simplista se eu falasse, porque senão a gente ia, mas olha, eu não concordo com o positivismo, eu não concordo com o historismo. Não é questão de concordar, é questão de eu falar assim, olha, naquele momento a história estava vivendo isso, a humanidade estava vivendo isso. Tinham esses elementos, como, por exemplo, aqui quando a gente tá tratando da Escola das Análises, a gente teve um fato muito importante que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tinha toda uma questão de pertencimento nacional, que foi latente aí por conta da questão da territorialidade, né, da conquista das colônias. Então a gente precisa levar em consideração todos esses elementos para tentar fazer a narrativa histórica. E aí a gente vai trazer, ela traz outro elemento aqui, que o historiador, quando for fazer a escrita histórica, ele precisa gostar daquilo que ele está pesquisando, né? É preciso ter o prazer, o gozo, né, pelaquilo que você está escrevendo. Não escrever simplesmente por escrever. Você precisa ter o embasamento e uma vontade de fazer uma narrativa histórica naquilo que te atraia. Isso é um elemento que é primordial para o papel do historiador, né? E aí ele fala mais ainda, ele desmiuça mais ainda, que quando você faz uma narrativa histórica, você precisa utilizar da clareza, você precisa utilizar da simplicidade das palavras para que as pessoas alcancem o que você está querendo dizer, né? Você precisa ser um bom comunicador, você precisa abrir os olhos e fazer com que as pessoas desejem ler aquilo que você está escrevendo sobre um determinado fato histórico, né? E cabe ao historiador mais ainda organizar, ter esse elemento de organização, de ordenar os fatos e as fontes históricas e saber selecionar aquilo que faz sentido para uma determinada narrativa e aquilo que não faz, né? Entender todo esse contexto. Então, são muitas organizações que precisam ser levadas em consideração para tentar fazer uma história e uma narrativa muito bem escrita e que atraia o olhar e o prazer, principalmente para além de quem está escrevendo, para o leitor. O leitor precisa ter esse olhar e esse desejo de querer fazer essa leitura, né, de um determinado fato histórico e daquilo, de um projeto, de uma pesquisa que o historiador esteja escrevendo. Então, a Escola dos Análises ele tenta trazer uma metodologia rigorosa de como a história pode e deve ser escrita, a partir dessa prática do exercício da história observada por Max Bloch. Marcos? Tem outra dúvida aí, professor? Nessa literatura que você deu para a gente ler aí, eu não vejo um momento ali em que a Escola dos Análises termine e há uma nova geração, há algumas divisões disso. Não consigo, assim, não vejo o fim da Escola dos Análises. A Escola dos Análises permanece até hoje com a nova geração? Permanece, ainda continua. Não há uma interrupção, né? Essa é a corrente ainda que é a corrente do momento. Ainda. Por exemplo, como eu coloquei na minha questão lá que eu respondi, a microhistória é o que mais me agrada. A microhistória, ela entra na nova história? Entra na nova história. E ela faz parte da Escola dos Análises, é uma continuidade. Faz parte exatamente. Faz parte da Escola dos Análises. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Que horas são? Tá. E aí aqui a gente tem o Lucifebre. O Lucifebre também, ele vai trazer outros elementos ainda para dentro dessa perspectiva da narrativa histórica, né? Ele vai trazer a questão do cotidiano, olha só, cotidiano do ser humano, do homem, né? Ele vai
dizer que dentro da narrativa histórica, para além de aspectos econômicos e sociais, a gente, para fazer a narrativa, a gente tem que levar em consideração as coisas, né? Os objetos, por exemplo. Coisa que nenhum historiador até então levava isso tão a sério, a ferro e fogo, assim, não consideravam isso como elementos. Como, por exemplo, não considerar dentro do processo da história o surgimento da máquina a vapor. Não considerar dentro da narrativa histórica o surgimento, se a gente fosse pegar os dias atuais, o surgimento da internet, do computador, que isso foram objetos que surgiram na evolução da humanidade, com a ampliação da ciência, que mudaram todo o ritmo de uma sociedade. Né? Então, ele diz que esse cotidiano do homem, o surgimento de novos objetos, né, de novas práticas, ele é importante para tentar fazer a narrativa histórica, né? E aí ele traz também o elemento da geografia e da antropologia, e acrescenta ainda a questão da psicologia. A psicologia para tentar fazer a narrativa histórica a partir de um olhar de uma determinada sociedade, né? Um olhar não, mas de atitudes de sociedade. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tentar fazer a narrativa do povo alemão sem tentar entender como que Hitler conseguiu convencer o povo a dizimar determinada população, utilizando a elite. Como que ele fez isso? Então, o que Febvre vem tentar dizer é justamente isso, olha, como é que os imperadores conseguiram convencer seu povo para dominar um outro, dizimar um determinado povo? Como é que a mentalidade da população se articulava dentro desse processo? Como é que a narrativa... Entra a questão, por exemplo, das ideologias, ideologia política, né, que depois... E aí hoje a gente tem muito essa questão da polarização. Como é que hoje, se nós fazer uma narrativa histórica, como é que a gente leva em consideração essa polarização política entre esquerda e direita? O que leva uma pessoa, por exemplo, um grupo, né, a ser de direita ou ser de esquerda? O que leva um grupo a se achar superior ou inferior que o outro? Então, ele traz esses elementos da psicologia para tentar explicar um determinado fato histórico, e ele traz a questão do estruturalismo, né, e do materialismo histórico também. Ele volta aí com a questão do materialismo histórico, mas, para além disso, ele tenta fazer essa narrativa numa perspectiva de entender a psicologia de um coletivo. Então, ele mescla isso. Então, não é só mais um fato histórico, ele cruza outros elementos para tentar entender um fato de um determinado grupo, né? E aí ele vai trazer também a questão de uma história-problema, né? A ciência no sentido mais positivista, né? Ele nega essa questão do positivismo, mas ele traz a história como que o historiador precisa sempre estar resolvendo um problema. É um problema social que precisa ser pesquisado, entendido ou interpretado, ou, quem sabe, reinterpretado a partir de um outro olhar. É aquilo que ele vai chamar aí, por exemplo, numa formulação de hipóteses, né? Que ele vai chamar de uma nova história, onde ele vai dizer aí questões que são pautadas em questões empíricas, né? Que é testado, confiável, verificado, e não simplesmente utilizando um fato, uma fonte histórica, sem testar ou cruzar dados, não transformando disso numa pesquisa empírica, ou seja, sem ter uma comprovação científica de que aquela fonte é realmente fidedigna ou não. E ele vai trazer muito disso. Olha, é importante a gente pesquisar e fomentar a fonte histórica para verificar a veracidade dessas fontes históricas. Entendeu? E aí é justamente isso que ele traz aqui pra gente. Então, Lúcio Febvre e Max Bloch foram os dois personagens da Escola dos Anais da primeira geração. E aí a gente vai falar na próxima aula, porque o tempo acabou aqui, eu vou começar uma outra aula, a gente vai tratar ainda da segunda geração, e para finalizar a gente ainda vai fazer uma pequena revisão, que vai ser a nossa última web aula, né, que a gente está chamando de aula revisão, antes do final do ciclo. Mas, basicamente, o que é fundamental a gente entender aqui na Escola das Análises é a ampliação e um olhar bem subjetivo dessa narrativa histórica. Entre a questão da história da arte, entre a análise de novos objetos, entre a análise das minorias, entre a análise... Aí, na segunda geração, a gente vai entrar muito mais na questão da história cultural, que até então não era levada em consideração,
até que ponto, por exemplo, a musicalidade teve presença dentro da perspectiva da narrativa histórica. Se a gente pegar, por exemplo, aqui no Brasil, o período da ditadura militar, quando a gente teve a censura, se eu não fazer uma narrativa da história do Brasil no período militar, não levar em consideração, por exemplo, a musicalidade da época, como a Tropicália, como, enfim, os movimentos que tiveram, eu estou considerando todo elemento artístico que tiveram, sim, influência dentro do processo histórico brasileiro. É um exemplo. Professor, diga. E nessa questão, ficou uma outra dúvida para mim. Se no início da aula você fala da questão Escola dos Análises Francesa contra o historicismo alemão, e nesse período todo, como fica na Alemanha, para os países que não são influenciados pela Escola dos Análises, o Brasil foi influenciado pelo que eu vi diretamente, né, a Escola dos Análises, e os países que não aceitaram esse tipo de Escola dos Análises, eles ficaram em que período? Eles ficaram no historicismo? Alguns permanecem, por exemplo, tem muitos alemães continuam, por incrível que pareça, no positivismo, que ainda tem essa questão, mas muitos quebraram depois que a gente teve a quebra, aí teve vários processos, teve a quebra do Muro de Berlim, enfim, que muitos caíram, né, por terra nisso, mas assim, há ainda quem considere o positivismo lá, mas aqui no Brasil o que eu falo é o seguinte, o Brasil teve um momento do positivismo, mas era porque é o que estava ao nosso alcance. Depois, com o progresso, que a gente foi conhecendo mais a literatura, tendo acesso, o povo foi sendo alfabetizado e tendo acesso a outras referências bibliográficas, a gente foi abrindo o nosso olhar. Mas, se você me perguntasse, lá na Alemanha, qual é a escola que ele segue? Lá você vai ter latente ainda o positivismo, você vai ter lá o historicismo, sim. Assim como na França, que é o berço da Escola dos Análises, você vai ter muito historicismo numa linha ainda. Não quer dizer que uma derrubou a outra e que a outra foi dizimada. Beleza? Ok, beleza. Bom, gente, eu vou terminar por aqui, que eu tenho que correr agora para outra salinha ali, que eu vou dar uma outra disciplina, e a gente se encontra, então, na próxima sexta-feira. Bom? Tá bom, professor, obrigado. Se cuida aí, Marcos, se cuida, hein, nesses hospitais aí da vida. Já peguei, já fui internado, já fui vacinado, não é fácil, não. Ixi, então tá bom. Se cuida aí, cuida do povo aí. Um abraço. Tchau, tchau, Janaína. Tchau, tchau, Céu.